Olá, eu quero agradecer a você por ter assistido a primeira aula do nosso seminário de interpretação bíblica. Estou contente porque você está aqui para assistir a segunda, que dará dicas de interpretação bíblica. Você vai conhecer uma metodologia muito eficaz para você entender a Bíblia corretamente. E eu quero aproveitar para lhe convidar para se inscrever. Você vai ver aqui na descrição um link onde você poderá colocar o seu e-mail para você poder se inscrever e ser informado de outros seminários que eu vou preparar para você. Além disso, eu queria que você compartilhasse quantas pessoas você conhece e que podem aprender a estudar a Bíblia e conhecer mais sobre as verdades de Deus. Então compartilhe esse conteúdo com as pessoas, convide-as para se inscreverem no link aqui embaixo, para que você possa contribuir para que mais pessoas conheçam a Bíblia assim como você vai conhecer. E também quero lhe informar uma coisa, aqui embaixo você tem a descrição das aulas, as aulas anteriores, né, a aula anterior, e depois da terceira aula eu tenho uma novidade para você. Eu vou mandar, além do link com a quarta e última aula do seminário, nós vamos mandar os bônus, os presentes que tenho para você continuar na sua caminhada de estudo da Bíblia. E além disso, eu tenho uma outra novidade, eu vou falar para você aqui por este canal quando será o relançamento de um seminário novo que eu preparei, um seminário de pregação bíblica, que vai lhe ensinar a testemunhar, independente do seu dom espiritual. Então se inscreva agora, compartilhe esse conteúdo e vamos para a nossa segunda aula. Olá, sou Leandro Quadros, estou aqui novamente para a nossa segunda videoaula, nosso primeiro seminário de interpretação bíblica. Nós vamos ter hoje novamente dicas incríveis para entendermos as Escrituras. Eu não tenho dúvida alguma que a sua metodologia de estudo da Bíblia vai mudar radicalmente. E você vai sentir bênçãos palpáveis de Deus na sua vida. Porque ao adotar a metodologia correta, você vai extrair da Bíblia aquilo que Deus realmente quis lhe ensinar. Você não vai mais extrair da Bíblia apenas as ideias humanas daqueles que a interpretam. Você vai extrair da Bíblia as ideias de Deus, aquilo que Deus que intencionou dizer para você por meio do profeta quando ele escreveu originalmente aquele texto. Tá bom? Antes, deixa eu continuar contando para você a minha história. Você lembra que o meu primeiro contato com a Bíblia foi aos 12 anos e eu usava a Bíblia como uma espécie de amuleto da sorte. Porém, quando eu conheci o Evangelho, algo mudou radicalmente na minha vida. Na época em que eu conheci o Evangelho, eu lia apenas os Salmos, e especialmente o Salmo 100, porque tinha poucos versículos, era o que eu melhor entendia. Mas um dia aconteceu algo. Eu tomei a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e passei a fazer um estudo bíblico. O meu instrutor, na época o meu amigo Marcelo Batista, me ensinou a Bíblia sistematicamente e eu reforcei a minha decisão de aceitar a Jesus, sendo batizado em setembro de 1996. A partir dali, amigos, eu comecei uma jornada muito interessante com a Bíblia. Para você ter uma ideia, teve um dia que eu estudei a Bíblia 20 horas. Sim, 20 horas, porque era tanta novidade, era tanta coisa boa, que eu queria saber tudo. E a minha mãe, coitada, preocupada comigo, pensou, será que esse menino não está virando um fanático? Mas não, aquilo ali passou, eu continuei sendo estudioso da Bíblia, mas não de estudar 20 horas por dia. Não é? A Bíblia nos mostra, ela mesma nos ensina a sermos equilibrados. Eu passei a dar estudos bíblicos, só que eu tinha dificuldades. Por quê? Eu não tinha tido uma experiência significativa com a Bíblia. Eu não conhecia o texto bíblico. Eu não sabia como interpretar o texto bíblico. E eu precisava de uma mudança. Foi quando eu fiz uma oração a Deus e falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns textos da Bíblia para eu ensinar as pessoas. E depois que eu fiz essa oração, meu amigo, minha amiga, a minha mente se abriu. Hoje, eu leio o texto bíblico e não o decoro. Eu leio, penso e reflito nele. E aí eu memorizo o capítulo, o verso e o conceito ou a ideia que se encontra no texto. Isso foi um presente que eu recebi de Deus. Só que
todo bom presente precisa ser cuidado. E num outro momento eu vou contar para você como que eu cuidei deste presente que Deus me deu, a memória, e como eu aprendi a estudar a Bíblia. Tá ok? Eu vou contar para você. Vamos então para as nossas dicas incríveis para o estudo da Bíblia. Eu estava comentando com você ontem que nós precisamos aprender a pensarmos exegeticamente, ou seja, fazer exegese é tentar entender o que o autor original queria dizer. Quando eu compreendo o que o autor original quis dizer, aí eu consigo aplicar melhor a minha vida. Hoje eu vou lhe dar alguns exemplos que mostram a importância de pensarmos assim, pensarmos exegeticamente. Primeiro exemplo, Marcos 10, 25. Nesse texto é dito o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você sabe que tem muitas pessoas que costumam dizer que havia na cidade de Jerusalém uma porta chamada Fundo da Agulha e que, portanto, os camelos passavam ali só de joelhos e com muita dificuldade. Porém, quando você estuda o contexto bíblico, você percebe que essa porta nunca existiu em Jerusalém. Uma porta chamada Fundo da Agulha. Nunca existiu isso. E, portanto, quando Cristo usa essa expressão, ele está usando uma hipérbole, ou seja, uma linguagem exagerada para mostrar o quanto é difícil um rico se salvar, por causa do amor que ele tem ao dinheiro. Porém, no mesmo contexto, se você ler nos versos 26 e 27, Jesus fala, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então não há pessoa que não possa ser salva por Deus, se essa pessoa permitir que Deus entre na vida dela. Então, viu como é importante pensarmos exegeticamente? Para nós não darmos ao texto uma ideia que ele não tem a intenção de nos passar. Outro exemplo é que nós encontramos aqui, que eu separei para nós, é 1 Tessalonicenses 5:22. Lá diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Temos o costume de pegar essa frase isolada, na verdade esse trechinho, essa linha isolada e dizermos o seguinte, olha, a Bíblia diz para nós nos apartarmos de tudo aquilo que seja aparência do mal. É correto, nós devemos nos apartarmos de tudo aquilo que dê aparência do mal, mas nós não devemos pensar que o texto está dizendo isso. Por quê? Esse texto é uma linha que faz parte de um parágrafo. E aonde começa o parágrafo? Eu quero mostrar para você, para nós tentarmos entender o propósito original do autor. 1 Tessalonicenses 5:22 é uma linhazinha que faz parte do seguinte parágrafo que começa no verso 20. Diz assim, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Quando você pensa exegeticamente, você não vai interpretar o verso 22 de forma isolada, você vai interpretá-lo dentro aqui do seu parágrafo. E o que Paulo quis dizer com abster de toda forma de mal? Se o parágrafo começa falando de profecias, ele está dizendo o seguinte, você e eu precisamos testar todos os profetas e nos abstermos de toda aparência do mal, de toda profecia errada que possa surgir ao longo do caminho por causa dos falsos profetas. De acordo com o contexto, não é? Nós devemos evitar toda falsa profecia que não tenha vindo realmente do Espírito Santo. Então veja, nós precisamos entender o que o autor original queria dizer. E quando nós fazemos esse texto significar alguma coisa que Deus não pretendeu, nós estamos abusando do texto e não usando o texto bíblico. Então eu convido a você a, neste seminário, assimilar essas dicas para você aprender a usar o texto bíblico a seu favor, de acordo com aquilo com que Deus quer passar para você. E usando o texto corretamente, você não vai estar abusando do texto bíblico. Vamos para um outro tópico. O que é interpretação bíblica? Primeiramente, interpretação bíblica não é ser original, tá? Não é ser original tentando descobrir o que ninguém descobriu. Interpretar a Bíblia é chegar ao sentido claro do texto.
Para o Dr. Gordon Fee e para o Dr. Douglas Stuart, o que motiva uma pessoa a ter uma interpretação original da Bíblia? A usar essa interpretação, entre aspas, que procura a originalidade, ou seja, eu descobri algo que ninguém jamais descobriu. Para esses doutores, existem 3 principais motivos para a pessoa adotar esse tipo de interpretação original. Primeiro motivo, orgulho do intérprete, que tenta ser mais sábio que o resto do mundo. Segundo motivo, falso entendimento de espiritualidade, ou seja, para eu ser espiritual, eu tenho que ser original. Essa é uma falsa compreensão de espiritualidade. Ser espiritual é ser humilde como era Jesus Cristo. E o terceiro motivo que leva o indivíduo a adotar uma interpretação original são os interesses escusos, ou seja, ele quer apoiar seus pontos de vista pessoais para satisfazer as suas crenças particulares. Então você e eu, como intérpretes do texto bíblico, não devemos tentar ser originais. Devemos extrair o sentido claro do texto. Isso é interpretação bíblica. Agora estamos aptos para aprendermos aquela metodologia de interpretação bíblica. Existem várias metodologias, meu amigo, minha amiga. Porém, a mais eficaz é a chamada leitura atentiva. Vou explicar para você o que é a leitura atentiva, tá bom? Antes, deixa eu te contar uma ilustração. Num campo, existem pedras grandes e pequenas. Digamos que um garimpeiro descubra que nesse local tem ouro, tem muito ouro. O que esse garimpeiro vai fazer? Ele vai olhar debaixo das pedras grandes, mas também debaixo das pedras menores. Isso é fazer a leitura atentiva. É você tratar de todos os aspectos do texto bíblico, sejam os grandes, sejam os pequenos. Porque tanto abaixo dos aspectos grandes quanto pequenos, há um rico tesouro de Deus para nós. Então nós precisamos aprender essa metodologia, tá? Leitura atentiva, esse termo, não é? Do inglês é chamado close reading, que significa uma leitura próxima. Você vai ler o texto, tentar entrar na mente do personagem e ver o que ele escreveu, para quem escreveu e com que propósito escreveu. E tenho alguns passos para lhe passar a fim de você aprender a fazer essa leitura atentiva do texto. Primeiro passo, leia a passagem e os capítulos anteriores e posteriores a ela mais de uma vez. Por que devemos fazer isso? A nossa estrutura mental exige isso. A nossa estrutura mental, no início, ela não capta tudo aquilo que a leitura deveria captar, não é? Ela não pega os detalhes. Então, primeiro você tem que fazer uma leitura geral. Por exemplo, você selecionou uma carta de Paulo. Um exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses. Você faz uma leitura geral, colhendo os dados primários. Os dados mais importantes, aquilo que está mais claro. Depois que você fizer a segunda leitura, a tua mente já vai ficar destravada para você perceber os detalhes secundários. E na terceira leitura você já adquire uma visão mais ampla daquilo que o profeta quis ensinar. Então o princípio básico para a compreensão da Bíblia é ler, reler e ler. Tá ok? Faça isso e a sua mente vai ser destravada. Neste momento é importante, enquanto você lê, que você dialogue com o texto. É importante que você faça perguntas ao texto, né? Então você precisa analisar contextualmente e perguntar por que ele escreveu isso? O que a igreja de Filipos estava passando para ele escrever isso? Em que circunstância Paulo estava quando escreveu isso? Por que ele ensinou desta maneira? Quando você vai com as perguntas corretas, você tira da Bíblia as respostas corretas. Então o primeiro passo para a leitura atentiva é você ler mais de uma vez aquele texto que você escolheu para estudar. O segundo passo, que é muito importante, é identificar os limites do seu texto.
Isso se chama estabelecer a perícope ou a unidade literária. O que é perícope? É uma seção de um texto, é um bloco que está tratando do mesmo assunto. As nossas Bíblias foram divididas em capítulos e versículos para facilitar-nos encontrar os textos, mas ela não é uma divisão perfeita. Você quer ver um exemplo? Quando você lê Isaías 53, que é o capítulo evangélico do Antigo Testamento, que fala do sacrifício de Cristo, na verdade o assunto não começa em Isaías 53, ele começa em Isaías 52:13. Então veja, a divisão em capítulos e versos é importante, mas ela não é perfeita. Por isso você tem que aprender a pensar diferente, a olhar para a estrutura do texto de uma maneira diferente. Não como capítulo e verso, tem que olhar como perícope, como um bloco que trata do mesmo assunto. E eu vou lhe ensinar a fazer isso. Delimitar a perícope é mais simples do que você imagina. Como que você faz? Basta você perceber a mudança de local, tema ou ouvintes. Quando muda o local, quando muda o tema, quando mudam os ouvintes, você já sabe que o texto vai daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Quando você delimita o texto, você vai conseguir pegar a mensagem geral daquilo que o profeta quer ensinar. Você quer ver um exemplo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ali trata do Sermão do Monte, só que o assunto começa no capítulo 4, verso 23. Ele começa no capítulo 4, verso 23 e vai até o capítulo 7, que é lá no capítulo 7 que muda o local, mudam os ouvintes. Então, por exemplo, quando você quiser estudar direitinho o Sermão do Monte, você vai ler do capítulo 4, 23 até o capítulo 7, porque este é o bloco do texto. Esta é a perícope do texto. Esta é a unidade literária na qual você deve se deter. Um outro exemplo, Lucas 16, 19 a 31, a parábola do rico e Lázaro. Muitos cristãos pensam que é um relato literal sobre o que acontece depois da morte porque não analisam a perícope. O bloco do texto não começa no capítulo 16, começa no capítulo 15. Começa no capítulo 15, passa pelo 16 e vai até o capítulo 17, verso 10. E quando você delimita esta perícope, você percebe o quê? Que Cristo está contando várias parábolas para ensinar lições morais. Então é óbvio que Lucas 16, 19 a 31 é uma das parábolas na perícope, utilizadas por Cristo para ensinar lições morais. Então você vê, pela delimitação da perícope já sabemos se o relato do rico e Lázaro é parábola ou não. E um outro exemplo é Efésios 4, capítulo 3, versos 4 e 5. Ali o apóstolo Paulo fala do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? Se você delimitar a perícope, que começa ali no capítulo 2, verso 11, e vai até o capítulo 3, verso 13, você verá que o mistério de Cristo é o quê? A participação dos pagãos na família de Deus. Você percebeu que maravilhoso? Você delimita a perícope do texto, você aprende tudo aquilo que o texto quer lhe ensinar. Quando você sabe onde começa e termina um assunto, pela mudança de local, de tema ou de ouvintes, aí você vai conseguir extrair da palavra de Deus aquilo que Deus realmente quer lhe passar. Só que além disso, eu tenho alguns materiais para lhe indicar para você aprender ou para ter um apoio para você delimitar a perícope do texto. Primeiro, traduções bíblicas. A Bíblia de Jerusalém e a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, são traduções que se preocupam mais com a perícope do texto. Então, essas duas traduções podem ser muito úteis a você e você pode adquirir em qualquer livraria católica. Tá? Outra recomendação são livros de introdução à Bíblia. Tá? Então, um livro de introdução ao Antigo Testamento e um livro de introdução ao Novo Testamento pode lhe ajudar a delimitar a perícope. E, além disso, comentários bíblicos. Há um comentário que eu gosto muito, por exemplo, da série Cultura Bíblica, publicado pela editora Vida Nova. Tá? O comentário, por apresentar alguns esboços do livro que está sendo tratado, ele te ajuda também a delimitar a perícope. Delimitando a perícope, você vai entender realmente aquilo que a Bíblia quer transmitir. Terceiro passo para a interpretação bíblica
que faz parte da leitura atentiva, é você estabelecer o texto de estudo. Para isso você tem que, se não conhece grego ou hebraico para traduzir o texto, você tem que adotar algumas versões bíblicas alternativas, tá? Para você ver em qual delas o sentido original está mais claro. E eu vou aqui lhe dar uma dica. Sempre escolha versões chamadas versões mecânicas ou dinâmicas, ou seja, são traduções mais literais do texto. Por exemplo, Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Almeida Revista e Atualizada, King James, entre muitas outras. Você nunca deve eleger para o seu estudo da Bíblia as chamadas traduções livres ou versões livres, porque o tradutor traduz interpretando. Por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela é muito boa para a leitura devocional, agora para estudar a Bíblia não. Então nunca escolha uma tradução que não seja literal. Quanto mais literal, melhor para o estudo. Essas foram algumas dicas, ainda temos muito mais para ensinar você a interpretar o texto bíblico. Eu quero que você me mande os seus comentários, as suas dúvidas, que dúvidas vieram à sua mente no decorrer desse seminário, isso é muito importante para nós interagirmos e eu poder apresentar algo que satisfaça as suas necessidades e expectativas. O meu maior propósito, meu amigo e minha amiga, é ajudar você a ter um contato mais pessoal e direto com Deus pelo estudo correto da Bíblia. Eu tenho a certeza que nesta nossa integração, através das suas perguntas, através das respostas que eu vou fornecer e dessas aulas, esse objetivo nosso vai se concretizar na sua vida. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.